Isaías 43, versículos de 1 a 13, palavra de Deus para o coração da gente, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e o ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos e é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Quero convidar a ler comigo o versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo Deus, quem o impedirá? O tema que nós vamos estar conversando hoje, especialmente a partir do versículo 13, que eu faço a leitura mais uma vez. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Eu gostaria de destacar nesse começo de conversa nossa, essa ideia do tempo, que é tão claramente descrita pelo profeta Isaías no comecinho do versículo 13. Veja comigo mais uma vez o comecinho do versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Uma das perguntas mais claras que a gente faz para Deus, ou que a gente quer mudar, ou que a gente fica zangado, é quando o tempo não passa, quando a gente quer que ele passe, ou quando o tempo passa muito rápido, quando a gente não quer que ele passe. Imagine que uma pessoa está precisando de um socorro. Imagine que alguém está precisando de uma cura, de alguém está precisando de libertação, de alguém está precisando de uma ação extraordinária do Senhor. Nós oramos e nós clamamos e nós queremos que isso aconteça agora, absolutamente agora. Nós não oramos para que não aconteça. Nós não oramos para que isso possa se postergar, nós oramos para que isso aconteça já. Então, existe da nossa parte no relacionamento com Deus, uma questão que é muito importante para a gente pensar, para a gente avaliar e para a gente desenvolver um entendimento a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Quando vai acontecer?
Quanto tempo ainda vai demorar? Até quando, Javé? Até quando, Senhor? No tempo, antes do tempo, Deus já estava. No tempo, antes do tempo, Deus já estava. No tempo em que nada ainda havia, no tempo em que a criação ainda existia, Deus estava. Antes da luz, Deus havia. Antes da separação entre a água e a terra, antes da relva, das ervas, das sementes, da noite e do dia, Deus havia. No tempo antes do tempo, Deus estava. E a sua existência autossuficiente precede o descortinar da vida. Deus não depende do tempo para existir, mas o tempo depende dele. A corrida dos ponteiros, as mudanças da lua, o nascer e o pôr do sol, seguem o comando de quem os criou. No tempo antes do tempo, Deus já estava. Ele não é testemunha do que aconteceu, Ele é o protagonista de todas as coisas. Os seus feitos ecoaram no silêncio, e seu estrondo é inimaginável para a limitada capacidade auditiva da humanidade. Ainda antes que houvesse dia, eu era, diz o Senhor. Essa atemporalidade de Deus, veja, essa atemporalidade de Deus o faz presente em todo o tempo. A atemporalidade de Deus o faz presente em todo o tempo, seja na pré-história e suas idades da pedra, dos metais, seja na idade antiga, na idade média, moderna ou contemporânea, seja ontem, seja hoje, seja amanhã. Essa grandeza de Deus nos leva à adoração. Ao contemplarmos essa grandeza do Senhor e essa sua capacidade de ser atemporal, de preceder a questão do tempo, a existência do tempo, a existência de todas as coisas, quando nós nos lembramos disso e associamos com essa atemporalidade de Deus, e lembramos que Ele está presente ontem, que Ele está presente hoje e que Ele está presente amanhã. E veja, eu estou dizendo está presente ontem, está hoje, está amanhã. Essa é a perspectiva divina. Na perspectiva humana, a gente diz: Deus esteve comigo ontem, Deus está comigo hoje, Deus estará comigo amanhã. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa fé é fundamentada num relacionamento com um Deus que é atemporal. Antes do tempo ser tempo, Deus já estava. Isso nos leva à adoração ao Rei da Glória, ao Senhor poderoso, extraordinário, maravilhoso. Enquanto nós vivemos enquadrados dentro de um tempo, Deus não vive enquadrado num tempo, Ele está além do tempo. Antes do tempo, Deus estava, muito além da nossa vida, aliás, muito além da nossa vida e de toda a vida. Ainda antes que houvesse dia, eu era, diz o Senhor. Quem mais sabe do saber que há no mundo que o Senhor? Quem mais sabe do saber que há no mundo que o Senhor? Quem poderia dizer a Ele o que fazer? Quem seria capaz de ensinar-lhe alguma coisa? Antes do tempo, não só da noção do tempo, mas antes da existência do tempo, lá onde a nossa mente finita não pode alcançar, Deus já estava. Esse reconhecimento nos leva a observar a glória de Deus e as suas manifestações mais extraordinárias. Isso nos leva à adoração, ao louvor, à busca de Deus. Quem pode definir o Senhor? Quem pode enfrentá-lo? As movimentações do tempo estão nas mãos do Senhor. Ele pode mudar as estações da natureza. Se Ele pode mudar as estações da natureza, o quanto Ele pode mudar na nossa vida? Ele mudou o tempo da fertilidade de Abraão e Sara, avançados em dias, fora do tempo humano.
Mas o Senhor mudou o tempo da fertilidade de Abrão e Sara, e Ele mostra o seu poder atemporal. Deus é aquele que mudou a trajetória do escravo José e fez dele governador de um grande império. Deus controlou todos esses episódios e todo esse tempo que ali estava. Deus é aquele que comanda todas as coisas, e o poder está em suas mãos antes do tempo, antes que Ele criasse o tempo, antes que o tempo começasse a passar. Deus já estava. Por isso podemos dizer que Ele é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele não sofre sombra de variação. Podemos dizer que Deus não se cansa, que Deus não dorme, que Deus não migra, que Deus não morre. Afinal, foi Ele mesmo quem criou a vida. Antes do tempo ser tempo, Deus já estava. E esta relação fundamentalmente nos ajuda a compreender a realidade dos tempos do ponto de vista humano e a realidade do tempo do ponto de vista divino. Guarde isso com você. Antes do tempo ser tempo, Deus já estava. Guarde com você essa perspectiva da atemporalidade de Deus. A temporalidade de Deus. Não há nada complexo ou difícil que Deus não possa realizar. Ainda que a gente pense, já não dá mais tempo. Deus é Senhor do tempo. Ele precede o tempo. Ele é o Criador do tempo. Deus pode fazer todas as coisas em qualquer tempo, se esta for a vontade dEle e estiver no tempo dEle. Diz o texto, capítulo 43 de Isaías, versículo 11: ainda antes que houvesse dia, eu era. A sequência do texto nos lembra: e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, diz o Senhor, quem o impedirá? Quem é que vai impedir o Senhor? O profeta diz, agindo Deus, quem o impedirá? Como pode haver alguma ação que receba algum tipo de impedimento? Quando Deus coloca a mão dele sobre o povo, sobre Israel, esse povo é imbatível. Quando Deus elege alguns imperadores de outros povos e o coloca ali para libertar o povo do Senhor, quem o impedirá? Em toda a trajetória bíblica nós vemos vasos de barro sendo sustentados, conduzidos e levantados pelo Senhor, e por trás desses vasos de barro, homens ou mulheres, pessoas comuns de carne e osso como você e eu, está a mão do Senhor. Por isso eu quero afirmar e reafirmar, agindo Deus, quem o impedirá? Não há quem possa enfrentar a Deus, não há quem possa deter a sua mão. Quando Deus resolve abençoar, não há quem possa impedir essa bênção. Quando Deus resolve socorrer, não há quem possa impedir esse socorro. Quando Deus resolve restaurar, não há quem possa impedir essa restauração. Deus é o Todo-Poderoso. E esse texto nos ajuda a compreender também aspectos sólidos da onipotência de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor: e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Deus pode fazer qualquer coisa que queira. Deus pode fazer qualquer coisa que queira. Guarda isso com você. Deus pode fazer qualquer coisa que queira. A vontade de Deus não pode ser frustrada. Deus não pode ser surpreendido. Ele não pode ser impedido de fazer algo que queira fazer. Não há oponentes, não há adversários para Deus. Os nossos maiores problemas, as questões mais complexas da nossa vida, aquelas que nos magoam, que nos ferem, que nos pisam e nos fazem mal, qualquer uma delas não é páreo para a manifestação gloriosa do Senhor. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. A determinação do querer é do Senhor. Havendo o querer de Deus, nada pode impedi-lo. Compreende isso? Compreende essa onipotência de Deus, esse Deus poderoso, todo poderoso que nós conhecemos?
e que nós podemos caminhar com Ele observando que quando Ele resolve eleger o seu povo, Ele sustenta o seu povo. Quando Ele resolve erguer a igreja, Ele faz. Quando Ele resolve converter o coração de alguém que o perseguia e que perseguia os seus filhos, Ele o faz. Quando Ele resolve sustentar uma comunidade frágil, Ele coloca a sua mão e sustenta. Quando Ele resolve socorrer alguém que está passando por maus bocados da sua vida agora, não há quem possa impedir a ação do Senhor. O poder de Deus é maior que todo e qualquer obstáculo que possa surgir na nossa vida. Nós servimos a um Deus poderoso, nós cremos no poder de Deus e Ele faz tudo o que Ele quiser. Tudo o que Ele quiser. Vou repetir para você escrever. Deus pode fazer qualquer coisa que queira. Deus pode fazer qualquer coisa que queira. A vontade do Senhor, ela não pode ser frustrada. Não há oponentes, não há nada que possa se colocar e impedir a ação de Deus. Quero que você guarde uma outra frase. Nada é difícil para Deus. Ou seja, além de poder fazer o que quiser, nada é difícil demais para Ele. Então, são duas frases, ou dois conceitos aqui importantes. Primeira, nada é difícil demais para Deus. A anterior, Deus pode fazer qualquer coisa que queira. Então, além de poder fazer qualquer coisa que queira, aquilo que Ele faz não é difícil para Ele. Deus não está tendo uma dificuldade, Deus não está uma luta grande para vencer. Quem luta somos nós. Deus não tem essa dificuldade. Deus não tem essa dificuldade. Veja, em Gênesis capítulo 18, versículo 14, o momento crucial. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. É a palavra que Deus trouxe a Abraão e a Sara, anunciando para eles que haveria uma descendência a partir dos dois. Enquanto ela ria, enquanto havia uma certa descrença, enquanto permeava aquele ambiente uma incredulidade, Deus nos traz uma palavra: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E o nome dessa criança é Isaque. E até hoje, ele é conhecido como filho da promessa. Para Deus não é difícil dar filhos a idosos ou a casais estéreis. Ele fez isso algumas vezes nas páginas da Bíblia e outras tantas na história da humanidade. Além de poder fazer o que quiser, Deus não tem dificuldade para fazer aquilo que Ele quer fazer. Para muito além disso, diz o anjo a Maria em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O impossível era uma virgem dar à luz, mas não para Deus, não para o Senhor. Jesus nasce da virgem e o impossível para o ser humano se dobra diante do Senhor. A Virgem Maria entra para essa história da humanidade a partir dessa determinação de Deus em realizar aquilo que para o ser humano é impossível, mas para Deus tanto não é impossível quanto não é difícil. Nada é difícil para Deus. Quando Deus promete algo que aparentemente é impossível, o seu povo deveria pensar não somente que a palavra de Deus é sempre verdadeira, mas também que Deus pode fazer todas as coisas. Que Deus pode fazer todas as coisas. Nada é difícil para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. Eu vou te dar 3 exemplos simples do poder de Deus e da sua manifestação extraordinária. Deus pode fazer todas as coisas. 3 etapas difíceis, complicadas e bem diferentes e distintas, pelo menos no seu final. A primeira delas, Deus pode curar uma pessoa que está sofrendo de uma enfermidade mortal. A Bíblia é repleta de histórias assim, mas eu lembro só do rei Ezequias, sofrendo de uma enfermidade mortal. Deus pode curar alguém que está sofrendo de uma enfermidade mortal.
Uma segunda coisa que Deus pode, e para Ele não é nada difícil, Deus pode trazer de volta à vida quem já morreu. E a Bíblia é repleta também de histórias assim. Eu cito especificamente Lázaro, morto e sepultado 4 dias, morto há 4 dias, e Deus o trouxe de volta à vida por meio de Jesus Cristo. Deus pode curar uma pessoa de uma enfermidade que está sofrendo de uma enfermidade mortal. Deus pode trazer de volta à vida quem foi ferido de uma enfermidade mortal e morreu, como Deus pode trazer consolo e conforto do Espírito Santo sobre a vida daqueles que perderam uma pessoa querida e preciosa. 3 ações de Deus, 3 ações diferentes, as lutas que se aproximam, que estão ali passando pelas mesmas áreas, mas com um final diferente. O enfermo que é curado, o enfermo que morre, mas tem a sua vida de volta, o enfermo que morre e está na presença de Deus, mas a família e os amigos recebem a bênção do consolo do Espírito Santo. Cada uma dessas 3 histórias, cada uma dessas 3 circunstâncias, elas apresentam o poder de Deus para nós. Elas mostram que Deus pode fazer qualquer coisa e que para Ele nada é difícil. Ele pode curar de uma enfermidade, Ele pode trazer de volta a vida, como Ele pode consolar e confortar, enchendo o nosso coração de uma paz tão impressionante que nós costumamos contá-la como uma paz de Deus que excede a todo o entendimento. Eu aprendi e compartilho sempre: o primeiro milagre é o milagre da paz. O primeiro milagre é o milagre da paz. Cada uma dessas são expressões maravilhosas do poder do nosso Deus e Pai. Portanto, essas 2 frases são muito importantes serem registradas para nós hoje aqui. Deus pode fazer qualquer coisa que queira. Deus pode fazer qualquer coisa que queira. E para Deus, essa coisa que Ele quer, não é nada difícil. Deus pode. A terceira e última etapa dessa nossa conversa hoje aqui, ela passa sobre o poder de Deus expresso na sua redenção, ou na redenção do seu povo, ou na redenção dos seus eleitos, redenção dos seus amados. A palavra redenção, ela é aquela que conta a história de toda a Bíblia. A história da Bíblia é a história da redenção. Deus é o nosso Redentor. Cristo veio para nos redimir, para lavar os nossos pecados, para nos purificar, para nos levar de volta à presença do Pai. Uma ênfase que jamais pode ser esquecida e que revela claramente o poder de Deus é a obra da redenção por meio de Jesus. Escuta só. Deus fez a Abraão 2 promessas. Deus prometeu a ele que ia dar uma terra e que daria a ele uma descendência. E Deus deu a Abraão um propósito de vida: sê tu uma bênção. Vai ser uma bênção, Abraão. E Abraão foi uma bênção. Abraão foi uma grande bênção, mas ele não foi uma grande bênção porque ele era a fonte, a origem da bênção. A bênção veio do Senhor, e toda bênção que vem de Deus, ela reflete naquele que é abençoado, e o abençoado também se torna um abençoador. Então, você recebe a bênção e você abençoa. Recebe a bênção e abençoa. A terra era chamada terra prometida, era a terra que mana leite e mel, segundo os relatos bíblicos, e a descendência se refere aqui a Isaac. Lembra do texto lá de Gênesis 18, 14, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? A redenção da humanidade passa por esse episódio. A redenção da humanidade passa pelo cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. A redenção da humanidade passa por Isaac. E há uma tradução literal dessa frase: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, que é bastante interessante. A tradução literal seria: alguma palavra de Deus vazia de poder? Há alguma palavra de Deus vazia de poder? O Dr. John Frame, teólogo, escritor, ele narra:
a palavra poderosa de Deus adentra nosso mundo de pecado e morte e promete a salvação. Essa palavra poderosa de Deus, que ela nunca volta vazia, como registra o próprio profeta Isaías. Nasce Isaque, filho de Abraão e Sara, filho da promessa, filho da aliança entre Deus e seu pai, e de sua linhagem nasce o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, que veio para salvar os pecados do seu povo. O poder de Deus se revela ainda maior na história da redenção. Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Agindo Deus, quem o impedirá? Antes do tempo ser tempo, Deus já estava. Quando isso vai acontecer? Quando é que o meu lamento vai cessar? Quando será a mudança da minha história? Quando os meus dias vão melhorar? Quando as minhas dores vão passar? Quando a minha enfermidade será curada? Quando o meu coração será consolado? Todas as perguntas ligadas à questão do quando estão conectadas à questão do tempo. E eu preciso lembrar a você que antes do tempo ser tempo, Deus já estava. Deus está ontem, Deus está hoje, Deus está amanhã. Do nosso ponto de vista, Deus esteve ontem, Deus está hoje, Deus estará amanhã. Segundo, não há quem possa impedir, não há quem possa resistir, frustrar, atrasar ou surpreender a Deus. Estamos falando de um Deus todo-poderoso, de um Deus maravilhoso que faz qualquer coisa que Ele queira. Deus tem poder para fazer qualquer coisa que Ele queira. A vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. O ponto de vista de Deus é um, nosso ponto de vista é outro. Nós queremos tudo para ontem. Deus pode estar nos preparando para receber a bênção. Deus pode estar nos preparando para o cumprimento do seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, escreve Paulo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, quando nós nos deparamos com essa realidade do tempo, que nós nos lembramos que aquilo que Deus quer fazer, Ele pode. Não há nada que Deus não possa fazer, que Deus pode fazer qualquer coisa desde que Ele queira. Isso nos leva para essa terceira etapa fundamental e importante para a nossa reflexão, que para Deus não há nada difícil demais. Para Deus não há nada difícil. Ele governa o tempo, então coisas que teoricamente não poderiam acontecer neste tempo, Ele que é Senhor do tempo, Ele que criou o tempo, Ele que precede a existência do tempo, Ele pode realizar aquilo que Ele quiser realizar fora do tempo humano, mas dentro do tempo de Deus. Deus não pode ser impedido de realizar absolutamente nada. Não há nada difícil para Deus. O que para mim, para você, o que para nós é impossível, para Deus não é nada difícil. Estamos falando do Deus vivo, o Deus todo-poderoso, que antes do tempo estava, aquele que pode fazer qualquer coisa que queira, e para quem nada é difícil, aquele que com seu poder realizou a obra da redenção. E aí eu pergunto a você, quantas vezes o nosso coração se questiona, quando vai acontecer? Eu quero orar com você, porque quando nós pensamos nesse quando de Deus, na hora em que isso vai acontecer, quando o nosso coração se agita, quando nós ficamos ansiosos, inquietos, quando nós nos entregamos para as perguntas, para a nossa ansiedade, para o nosso questionamento, quando nós nos entregamos a todas essas coisas, nós deixamos de estar na presença do Senhor. Não há lugar melhor, na presença de Deus.
É na presença do Senhor que nós nos encontramos com essa realidade maravilhosa de saber que o Senhor está no comando, no controle de tudo e que Ele pode realizar todas as coisas conforme a sua vontade, segundo o seu poder, porque Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. E para Ele nada, absolutamente nada, é difícil demais. Lembre-se que uma das manifestações mais extraordinárias do poder de Deus é a redenção da humanidade. Aquilo que para nós seria impossível, um pecador morto em seus delitos e pecados, ser tocado, restaurado, reconduzido à vida, vivificado, recebendo da parte de Deus vida e vida com abundância, vida com excelência. Essa é uma bênção que só Deus pode derramar sobre a sua vida. Vamos orar juntos? Vamos? Quero convidar você a orar conosco nesta hora e a lembrar de algo muito especial para as nossas vidas. Antes do tempo ser tempo, Deus já estava. Não se preocupe com o tempo. Busque a Deus. Clame ao Senhor. Busque a presença dEle. Clame ao Senhor. Antes do tempo ser tempo, Deus já estava. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. Para Deus, aquilo que Ele faz não é nada difícil demais. E uma das evidências mais contundentes do seu poder é o resgate que Ele opera em nossas vidas. Ele nos arranca do império das trevas. Ele nos arranca de uma vida sofrida, triste, uma vida sem perspectiva, sem esperança. Ele nos arranca da condenação ao inferno e nos insere no momento precioso em que nós podemos viver hoje a manifestação da graça do Senhor sobre a nossa vida. Enquanto todos perguntam quando, nós buscamos Deus, 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 Deus. Enquanto nós clamamos, questionamos, perguntamos quando, lembre-se, a nossa oração, o nosso clamor é Deus, 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 o Senhor pode. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. Se alguém te disser, mas isso é muito difícil. Se você disser para você mesmo, para você mesma, isso é muito difícil. Lembre-se das falas. Para Deus, algo difícil demais? Há alguma palavra de Deus vazia de poder? Nada difícil. Até para salvar você. Até para arrancar você dos laços da escravidão, do pecado. Arrancar você da tristeza de uma morte espiritual, de um fracasso espiritual. Aquela hora em que você se percebe solitário espiritualmente, em que você busca uma solução, uma resposta e não encontra, porque está longe de Deus. Deus quer você pertinho dEle. Deus quer trazer você para perto dEle, para você experimentar o maravilhoso poder, a graça maravilhosa dEle sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o nosso coração. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós nos lembramos e reafirmamos, agindo o Senhor, quem o impedirá? Não há quem possa impedir. Antes do tempo ser tempo, antes do tempo ser tempo, o Senhor já estava. Tudo que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode. Deus pode fazer qualquer coisa que queira. Não há nada difícil demais para o Senhor. A nossa redenção, a conversão, o novo nascimento,
prova do seu poder. Quem somos nós para sermos acolhidos diante do Senhor? Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, recebemos do Senhor vida. A redenção é prova do seu poder. Por isso, afirmamos: agindo Deus, quem o impedirá? Deus amado, a história de Israel mostra um povo fraco enfrentando povos fortes e vencendo. O Senhor elegeu, agindo, quem o impedirá? O Senhor trouxe vários outros líderes que foram usados pelo Senhor para trazer a disciplina ou a libertação. Agindo o Senhor, ninguém pôde impedir. Enfermidades foram curadas, mortos voltaram à vida, famílias foram consoladas. Traga sobre nós essa certeza. Para os que se preocupam com o tempo, antes do tempo existir, antes do tempo ser tempo, o Senhor já estava. Para aqueles que querem algo, mas acham que não tem jeito, mostra que o Senhor pode fazer qualquer coisa que o Senhor queira e que não há nada difícil demais. Traga esta bênção sobre cada irmão, cada irmã, sobre cada pessoa que se aproxima agora do Senhor por meio do Espírito Santo, que celebra a tua doce presença, que recebe a manifestação do teu poder, que recebe o toque do teu Espírito Santo, que recebe o carinho, a doçura e a bênção do Senhor. Visita cada pessoa nesta hora, visita cada lar, opera as bênçãos que o Senhor tem para operar naqueles lugares de forma especial. Manifesta o teu poder com alegria, manifesta a tua bênção, Senhor. Opera para a glória do teu santo nome e revela para cada um, agindo o Senhor, quem o impedirá? Agindo Deus, quem o impedirá? Nós te glorificamos, nós te adoramos, nós nos rendemos ao Senhor, nós tributamos ao Senhor glória, nós tributamos ao Senhor honra. Louvado, glorificado seja o teu nome. Nós oramos em nome do nosso Senhor, poderoso Senhor e Salvador, Jesus, Jesus, Jesus.